Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este canal Exalem o Perfume de Cristo por aí. Sou o diácono Ricardo Luz, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, onde neste programa estamos proclamando a palavra todos os domingos, nesta alegria desse domingo, Dia dos Pais, mês vocacional. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, do dia 19º domingo do tempo comum, e assim falarmos também um pouco sobre esse mês tão importante na vida de todos nós. Todos nós somos vocacionados a sermos pais, a sermos discípulos, a sermos santos, a sermos seguidores de Jesus Cristo, sermos pessoas do bem. Tudo isso é um chamado que Deus nos faz. Então, vamos juntos escutar a palavra de Deus, que hoje está no evangelista Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste 19º domingo do tempo comum, neste mês dedicado às vocações, o primeiro chamado de cada um de nós é o chamado à vida, é o dom da vida, o dom precioso da vida. Deus soprou sobre cada um de nós a graça da vida. Ele nos deu esta condição de filhos e filhas bem-amados dele, e assim, ao longo da nossa história, vamos respondendo aos chamados que ele nos faz. Nesse dia, nesse domingo muito especial, quero de antemão deixar aqui o meu fraterno e caloroso abraço a todos os papais, esse grande dom de Deus, o dom da paternidade.
E é claro, não vamos nos ater somente à questão biológica, mas sim há muitos pais que às vezes criam filhos, entre aspas, né, que não são seus biologicamente, mas assim exercem esse papel, essa missão, esse chamado a ser pai. Então a você, papai, né, que de algum modo você está cuidando de alguém, não seja biologicamente seu, mas é que de fato Deus o chamou para essa experiência linda do cuidado a ser, sobretudo, papai. Então, este evangelho, narrativa do evangelista Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, é justamente um itinerário que Jesus vai fazendo ali, nesse momento, após a multiplicação dos pães. Jesus ele sobe para orar. E essa experiência com o Pai dele, o Pai do céu também, o nosso Pai, tinha com ele uma intimidade muito grande, porque Jesus, após esse momento, ele iria fazer uma grande catequese àquela multidão pelas quais o seguiam. E é importante, não quero aprofundar muito aqui pelo fato do tempo, mas como é bonito esse itinerário que Jesus ele vai trazendo, sobretudo lá o evangelista João, no capítulo 6, né, também é essa narrativa em que Jesus, após a multiplicação dos pães, ele sobe ao monte para orar, e ali certamente ele estava com o Pai para que ele pudesse ter forças para ensinar aquele povo, sobretudo os seus apóstolos, que tiveram medo. Quando Jesus ele desce do monte e ele caminha sobre as águas, eles pensam que Jesus era um fantasma. Mas Jesus, ele tem o poder sobre a natureza. E ali ele quis mostrar também o quanto a natureza é submissa à sua majestade, ao seu reinado. Esse reinado que ele veio pregar a todos nós, o reino dos céus, né? Jesus, ele tem essa experiência com os seus discípulos, principalmente Pedro, se manifestando, porque ele já tinha esta liderança. Porém, essa experiência de Pedro, Pedro era um pescador, ele sabia muito bem nadar, não é? É importante quando Jesus chega e ele, impressionado com aquilo, Senhor, me permita que eu vá até a ti. E Jesus permitiu, vem, e ele começa a caminhar sobre as águas e de repente a tempestade, os ventos, as situações fez com que ele pudesse afundar na água. Talvez muito parecido do que estamos vivendo nos dias atuais. A nossa fé muitas vezes se abala, a nossa pouca fé acredita nas manifestações de Deus sobre nossa vida. Pedro, a partir daquele momento que ele pede socorro a Jesus, ele tem uma experiência de salvação. Ele antecipadamente ele faz essa experiência de que o Cristo veio salvá-lo. Jesus, estendendo a mão, ergue Pedro, homem de pouca fé. Esta experiência que Jesus mostra a nossa fraqueza, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas inúmeras deficiências e limitações, ele percebe que Pedro titubeou na fé. Porém, a mais importante mensagem que nós devemos ter aqui nesse domingo, nesse 19º domingo do tempo comum, mês vocacional, Dia dos Pais, e claro, esse mês também, um mês muito importante, né? Estamos vivendo aí amanhã o Dia do Diácono. Nós, diáconos, celebramos no dia 10 de agosto e também essa semana, né? Tivemos a oportunidade de celebrar o Dia do Padre. Então, a todos os diáconos aí pelo Brasil e pelo mundo, nossos parabéns. Então, essa experiência desse evangelista que narra para nós o poder de Jesus, o poder de nos dar a graça da salvação e principalmente confiar nele. Porque Jesus, ele, além dos milagres que ele fez, além da demonstração de poder, ele veio mostrar para nós que quem está com ele
não afunda. Então, que cada um de nós, mesmo nas tempestades que a gente vive no nosso dia a dia, nós devemos acreditar e saber que Jesus estará sempre conosco. É Ele que sempre estenderá as mãos para nos levantar. Porque o cair é nosso, mas o levantar é de Deus. Nem sempre a gente vai conseguir ficar de pé, mas a vitória já é nossa. A certeza de que mesmo caindo, mesmo que acontecem situações para que a gente venha titubear, até mesmo na fé, Deus estará sempre de braços abertos para nos receber, sempre nos acolhendo, sempre nos impulsionando e nos dando forças para a caminhada. Por isso, já encerrando o nosso programa de hoje, queremos agradecer muito a Deus, agradecer por esses momentos ímpares em que nós temos a oportunidade de partilhar a palavra de Deus e beber dessa fonte inesgotável de amor que vem pela força da palavra. A palavra de Deus possa edificar cada vez mais nossas vidas, e edificando as nossas vidas, teremos também condições para colaborar na edificação de outras vidas. Então, o nosso muito obrigado a Deus, esse Deus que sempre caminhará conosco até o fim. E queremos pedir a Deus para que venha nos abençoar, mas antes disso eu peço a você, se inscreva no canal, não deixe de divulgar esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos, fazer com que a palavra de Deus seja cada vez mais espalhada por aí, essa semente que venha espalhar nesse campo fértil que é a nossa vida, que é a nossa convivência, a nossa comunidade de fé, onde a gente tem a possibilidade de que a palavra pode chegar em vários cantos onde há uma telinha aí iluminando os rostos de muita gente, tá bom? Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Nunca se esqueça, meu irmão e minha irmã, exale o perfume de Cristo por aí. Um forte e fraterno abraço a todos, um ótimo domingo, papai, um forte e abençoado dia para você, papai. E até o próximo programa, se Deus quiser.